Os preços do petróleo precisam se manter estáveis e altos. Pelo menos é assim que pensa, né, o grupo dos países produtores de petróleo, a OPEC, né, o cartel hoje que domina grande parte da produção de petróleo mundial. E apesar de todos os eventos recentes acontecendo ali com o presidente do Irã e toda a instabilidade no Oriente Médio, o petróleo ele não vem tendo aquele choque, né, aquele supply shock que faz com que os preços disparem baseado numa instabilidade, né, ou aquele premium político, digamos assim, geopolítico, de risco. Ele até houve, mas não de uma forma muito convincente. Então o preço ele acabou se mantendo ali na faixa dos $80 em média por barril, né, do crude oil. Só que pior do que isso, você percebe que o grupo ele vem agindo para tentar conter uma queda de preço. Apesar de todas essas vertentes, o preço vem fazendo uma força para baixo. Então, obviamente que isso acabou sendo percebido pelo grupo para poder justamente agir sobre isso, fazendo cortes nessa produção. E a OPEC ela acordou em cortar além dos 3,7 milhões de barris que eles já haviam concordado para cortar em 2024, para fazer essa oferta cair um pouco e segurar um pouco os preços, eles acordaram em cortar mais 2,2 milhões de barris, ou seja, mais 2% dessa produção mundial para evitar que o preço continue caindo. Mas aí talvez fique aquela pergunta, né? Por que você precisa fazer esses cortes? Então, isso sugere que você tem uma história muito maior para se contar na parte da demanda do que na oferta. Apesar de que os dois estão meio envolvidos nesse equilíbrio, mas existe toda uma história em relação à demanda, né? Para quem não sabe, o petróleo ele é um dos melhores indicadores para você poder analisar o quanto um país está crescendo ou qual é a expectativa de crescimento baseado na energia que ele consome, né? E essa energia, querendo ou não, independente de toda a transição verde ou de tudo que vem sendo dito, você precisa de petróleo para crescer, para coisas básicas, inclusive componentes dos próprios carros elétricos também precisam de petróleo. Então, isso conta uma história, na verdade, de uma demanda que vem cada vez mais fraca, né? O que sugere, como a gente até chama isso de leading indicator, né? Ou seja, um indicador antecedente, que eu acho que a gente fala, né? Que mostra em tempo real como que vem agindo o crescimento dos países. Então, se você tem uma demanda fraca de petróleo, isso não é necessariamente um bom sinal, certo? Uma demanda futura, ela faz com que você tenha um crescimento futuro. Uma perda de demanda não te dá uma expectativa de crescimento. Agora, o problema é que o próprio cartel, que já havia feito esse acordo para poder dar uma segurada nos preços baseado nessa demanda, que não vem sido o que eles esperavam, está produzindo mais do que o acordado entre eles. Então está começando a ter furos nessa estratégia. Isso vem criando tensões, porque você vai ter a próxima reunião que vai ser no dia 2 de junho, né? Então, de acordo com um artigo aí da Economist que acabou de sair, né? Eu quero comentar um pouquinho sobre o que eles estão falando aqui. E esse artigo ele justifica um pouco toda essa queda com o leve arrefecimento da situação ali em Israel e Gaza, né? Mas a gente tem um claro abismo que está sendo criado na parte da demanda, né? Sendo que as maiores economias do mundo elas estão demandando cada vez menos, inclusive os próprios Estados Unidos, né? O consumo não está tão forte. E a China, que é aquela que vai destronar os Estados Unidos, né? Eu sempre vejo nos comentários como a China já está dominando o mundo, não necessariamente está demonstrando aquele crescimento todo para poder justificar uma demanda maior. Os pedidos para a China não estão aumentando de forma significativa, eles não estão sendo convincentes desde toda aquela história da reabertura, né? Depois do evento, né? Do grande evento que sabemos. Então, assim, todas as expectativas que foram criadas ainda não foi muito convincente, digamos assim. Apesar de você ter um crescimento alto, ele ainda não está daquela forma. Talvez isso mude no futuro, mas não é o que pelo menos as evidências vêm mostrando. E obviamente que são um dos maiores países consumidores de petróleo do mundo. Só que existe também um outro lado em relação à oferta, porque uma nova força surge vindo de fora da OPEC em si, que hoje é disparado o maior produtor de petróleo do mundo. E ele se chama
Estados Unidos da América. E isso acaba sendo mais uma força que pode vir a atrapalhar mais ainda os planos do cartel para segurar os preços. Né? Então, assim, apesar do consumo vir caindo, os Estados Unidos vêm aumentando a sua produção. Então, você percebe ali várias contracorrentes, né? Que quando a gente fala da desglobalização, países que conseguem ficar cada vez mais independentes, eles acabam tendo uma vantagem num mundo desglobalizado quando você depende dos seus próprios recursos. E os Estados Unidos, com certeza, estão fazendo isso nesse sentido, como a China também está fazendo isso nesse sentido, na parte da industrialização. Mas a energia também é uma parte importante dessa equação. E fazendo isso, você, apesar de todos os cortes, né, alguns compulsórios do grupo, outros são voluntários, você também tem um outro problema de dentro do cartel, que é que os próprios membros do cartel, individualmente, alguns deles, vêm burlando essas regras, estão produzindo não somente com um pouco em excesso, mas até de forma deliberada, talvez, né? Você, assim, uma vez produzido, você é obrigado a vender aquela commodity. Mas alguns eles estão puxando um pouquinho mais, porque você precisa de um faturamento de curto prazo, né? Então, alguns países que estão ali no grupo, como o Iraque, o Cazaquistão, eles vêm burlando isso frequentemente. Agora, o problema é que quando você burla isso e você fura a regra e você tinha aquela meta de produção e você acaba produzindo bem mais, você acaba criando uma enxurrada de petróleo, o que faz o preço de todo mundo baixar. Então, aquele membro consegue se beneficiar temporariamente daquela venda, né? Porque você teve o faturamento imediato, em detrimento de todo o resto. Só que os outros membros podem fazer a mesma coisa. Então é meio que uma estratégia que cria um tiro no pé para eles mesmos. Agora, a gente sempre tem uma dualidade. Isso é ruim para os membros da OPEC, mas isso é ótimo para o consumidor, porque uma vez que isso possa ser se isso for realmente uma tendência, né, onde você não consegue segurar tanto a sua produção e você precisa fazer as suas vendas, você acaba transmitindo isso, seja na bomba de gasolina, seja nos preços dos alimentos, né, ou no transporte que você precisa para poder, isso pode se refletir no supermercado e criar uma força deflacionária em relação ao que nós estamos vendo hoje. Mas ao mesmo tempo, você tem todos os problemas que eu falo nos outros capítulos em relação o próprio supply chain, né, baseado na descooperação dos países, fazendo com que você tenha passos intermediários para o comércio entre países. E isso é uma força inflacionária. Você percebe como é um equilíbrio realmente de contracorrentes, e aí você precisa ver qual que é a contracorrente que está mais forte. Isso vai definir para que lado que as coisas vão indo, mas é importante você manter um olho em cima disso. Agora, até mesmo a Arábia Saudita, que é um dos países mais certinhos, né, meio que o líder assim, da OPEC, né, o segundo maior produtor do mundo, se não me engano, ele acaba furando isso um pouquinho de vez em quando também, certo? E aí você tem membros como a Nigéria, o Azerbaijão e o Sudão, que todo mundo precisa rezar para que eles também não produzam mais. Então você dá a impressão de que é um bloco inteiro que diz que está respeitando a linha de largada, mas está todo mundo furando a linha de largada, obviamente naquela necessidade de tentar pegar um pouco mais de market share e trazer um pouco mais de riqueza para os seus próprios países. Só que o problema é que eles estão disputando uma demanda um pouco menor, ou seja, essa torta que eles estão a fatia do bolo que eles querem está ficando cada vez menor, percebe? Então nós temos ali uma parte da demanda que realmente não é convincente e você tem uma oferta cada vez maior lutando por essa demanda. Então você acaba criando ali uma força que vai fazer com que esse preço vá para baixo. Só que é óbvio que eles não vão deixar isso barato, literalmente, né? Então eles vão querer fazer com que esse preço se sustente e vão cortar de todas as formas. Você percebe até movimentos, o próprio gráfico hoje, nessa madrugada, né? Eu até previ fazer esse capítulo uns 2 dias atrás, só que você percebe que ele deu uma subida agora, voltou para cima ali, acima dos 80 novamente, na faixa de 80, mostra justamente esses esforços pontuais para fazer esse preço se sustentar, né? O grupo realmente depende disso. Agora, eles esperam uma demanda maior no curto prazo por conta das férias de julho que estão chegando e viagens, etc. Porém, em 2025 você acaba vendo mais uma onda de oferta que vai entrar online, né? Que é o Canadá. O Canadá ele vai inaugurar uma pipeline de 25 bilhões de dólares que vai dar mais uma enxurrada. Então você percebe ali que um grupo, assim, pelo menos no Ocidente,
que vem começando a se formar, que são os Estados Unidos e o Canadá, eles não fazem parte da OPEC. Então, eles não estão dentro desse acordo para você poder cortar. E eles vão, obviamente, incomodar cada vez mais e vai acabar sendo uma contracorrente no intuito desse cartel em tentar controlar esses preços. Então, vai ser muito interessante a gente ver qual que é a força que vai acabar se sobrepondo nesse momento. Então, uma ferramenta que eu queria te dar hoje para você tentar ver o petróleo mais ou menos dessa forma, né? Ele é um excelente indicador para você ver como a coisa vai indo nos países, qual é a expectativa de crescimento para um determinado país ou mesmo para a produção mundial em si, né? Porque tá ficando meio sem saída, né? Até se a China e os Estados Unidos não estão tão convencidos assim, para onde que a gente vai vender todo esse excedente, né? Esse surplus de produção do petróleo. Então é isso que a gente vai ver como que eles vão lidar com esse quebra-cabeça e para acompanhar, tenta dar uma olhada nos preços, né, do crude oil, que você pode acompanhar ali, se ele vai... Por enquanto o preço de equilíbrio está se mantendo ali nos 80, né, mas vamos ver se eles conseguem. Então você percebe que quando ele vai acima dos 80, vê se algum corte aconteceu, vê se alguma coisa específica, ou às vezes um evento, né, se teve um prêmio geopolítico, e se ele começar a cair, aí mostra justamente que eles não necessariamente estão conseguindo, ou que teve mais uma oferta, ou que teve mais uma coisa acontecendo. Tenta estudar essas contracorrentes para você ver como as coisas vão acontecendo e como isso se reflete na sua própria vida. Existe um lag, obviamente, né, entre os preços mudarem ali no mercado internacional e uma reflexão na própria bomba, por exemplo, né, o repasse que acontece. Então eu tento acompanhar isso daqui, tento acompanhar do seu lado também, para ver para onde vai toda essa liquidez e o que o petróleo realmente está nos dizendo sobre todo o contexto econômico mundial.